Este programa é um oferecimento de Sim Comércio Catanduva, Hospital Mahatma Gandhi, Centro Médico Dr. Solidário. Bom dia! Estamos começando mais um programa Vem Comigo com Michele Fernandes e hoje eu tenho o prazer de recebê-lo aqui, Ivo Pinfield. Gente, eu falo para vocês que eu adoro, sempre convido o Ivo mesmo para vir no programa para a gente falar sobre a nossa cidade, a cidade que nós tanto amamos, que nós tanto batalhamos aí para levar o nome da nossa cidade em frente para o estado, para o país, para que a nossa Catanduva volte a ser aquela cidade com crescimento acelerado, com comércio fortalecido, enfim, a nossa luta, né, Ivo? A gente levanta essa bandeira. Seja bem-vindo. Exatamente. A gente tem sempre um prazer enorme vir aqui falar com você e levar para os espectadores aquelas novidades, né? O nosso pensamento, como é que a gente enxerga as coisas, que eu acho que ajuda as pessoas a ter uma ideia mais clara de como algumas coisas acontecem em Catanduva e até também no cenário estadual e nacional. Sim. É um prazer enorme estar aqui com você. Bom, vamos falando então, essa semana, final de semana, Dia dos Pais, vocês conseguiram mudar o feriado para que realmente não viesse atrapalhar mais ainda o comércio, que o comércio já vem sofrendo tanto com essa pandemia. Como que foi tudo isso, Ivo? Nós enviamos o Sim Comércio, juntamente com os Sim Comerciários, né, Sindicato dos Empregados, como a gente faz praticamente todos os anos, enviamos, na época, ao prefeito Macchione, inicialmente pedindo a transferência do feriado do dia 8 para o dia 10, que é segunda-feira. Isso. E porque a gente sempre fez dessa forma, para os funcionários não perderem um dia. E, consequentemente, quando a prefeita Marta assumiu, nós também reafirmamos essa solicitação à Marta, e a Marta fez algo melhor ainda. Não é? Dentro dessa situação, ao invés de transferir o feriado para segunda-feira, ela transferiu para o domingo. Isso. Então, na segunda, nós ganhamos o segunda. Segundo, o comércio, dentro desse quadro aí, o comércio não vai fechar na segunda-feira. Vai trabalhar. Só fecha, abre no sábado. É importante salientar o horário de abertura, isso, porque não dá para ampliar o horário, porque nós estamos presos ainda à faixa laranja, não é? Então, são 4 horas. Então, o comércio vai funcionar no sábado, dia 8, das 9 às 13 horas. Certo. E na sexta-feira vai ter algum horário diferenciado ou também no mesmo horário que está seguindo normalmente? Nós somos obrigados a seguir esse horário de 4 horas. Se pudéssemos ampliar, como a gente faz todo ano, nós teríamos ampliado. Mas como nós estamos limitados a 4 horas, na sexta-feira ele já funciona no horário normal, das 13 às 17 horas. Oi, Ivo, falando do Dia dos Pais, falando do comércio, nós tivemos o Dia das Mães, que é a segunda data mais importante do comércio. Tivemos aí o Dia dos Namorados. Como foi as vendas em relação aos outros anos? Foi uma diferença muito grande, um percentual muito menor do que os anos anteriores? Como refletiu para o comércio esse ano essas datas em relação à pandemia que nós estamos vivendo? Veja bem, esse ano houve, é natural, uma queda, se comparado com o ano anterior, que era um ano normal, né? Isso. Então tivemos aí quedas que foram de 50% até 70%, não é? Isso variou um pouco aí de ramo, mas houve uma queda muito, muito grande, né? Então, isso demonstra a dificuldade para aqueles comerciantes que estão conseguindo sobreviver nessa pandemia, porque sabemos que centenas em Catanduva já fecharam as suas portas e milhares por todo o Brasil. Então, para aqueles que conseguiram se manter, foi um prejuízo grande em termos de venda. É óbvio que se olharmos por o lado pessimista, né, houve realmente uma queda muito grande e isso foi ruim. Mas, por outro lado, se olharmos que nós estávamos fechados e conseguimos abrir durante 4 horas, então diminuiu um pouco aquela carga pesada de prejuízo, né? Puderam vender um pouquinho, isso melhorou um pouco
em relação ao que vinha sendo feito. Mas, de qualquer maneira, é um quadro muito ruim. Inclusive, eu quero lembrar a todos vocês que estão acostumados a comprar pela internet ou se habituaram a comprar pela internet aí por causa da pandemia, compre no comércio local. Vocês não têm a necessidade de comprar em outros mercados, ou no próprio mercado da internet, aguardando chegar essa mercadoria, não sabendo se chega ou se não chega, sendo que na sua cidade, aqui em Catanduva, você encontra o mesmo produto. Negocie, se tem um preço mais em conta, ligue para a loja, tenta essa negociação, mas compre no comércio da sua cidade. Os nossos comerciantes já estão sofrendo, e muito, com toda essa crise, com toda essa pandemia, com as suas lojas, na maioria do tempo, fechadas, podendo trabalhar poucas horas por dia. Então, valorize o comércio, valorize a sua cidade. Isso a gente sempre deixa e fala e lembra o pessoal de casa, né, Ivo, da importância da ajuda deles em relação à sua própria cidade. Porque o comércio, hoje, aqui na nossa cidade, é o que mais emprega. Nós estamos falando isso há anos, né, Ivo? Exatamente. Eu gosto quando você aborda esse aspecto, porque às vezes, as pessoas às vezes acham que a participação dela, a minha participação, eu vou deixar de comprar, não tem tanta importância, não é? E tem. Sim. Cada cidadão, se tomar aquela posição individual, a decisão importante, não, eu vou comprar no comércio da minha cidade, não é? Porque o dinheiro vai ficar aqui, vai circular aqui, vamos conseguir, com esse dinheiro, o lojista pode contratar mais gente, ou às vezes pode ser um familiar dessa pessoa que está assistindo, não é? E as pessoas às vezes não conseguem essa dimensão de pensamento, né? E às vezes também abre uma filial, às vezes, enfim, o comércio dinamiza, a cidade arrecada mais impostos, porque compra numa empresa daqui, tem uma parcela do ICMS que fica para a prefeitura poder cumprir as suas tarefas, né, de asfalto, de luz, enfim, de manter as praças bonitas. Enfim, é uma cadeia, é uma corrente. Se nós fizermos a nossa parte, tenho certeza que nós estaremos contribuindo para o desenvolvimento da cidade como um todo. Disso eu tenho certeza. Outra também notícia que nós ficamos tristes, porque realmente dentro de uma pandemia não tem como fazermos esse evento, é a nossa Feira do Comércio, né? Exato. Que há tantos anos aí a gente vem acompanhando, há tantos anos, nós catanduvenses, e olha, toda a nossa região vem para Catanduva, para essa feira tão especial e tão aguardada. E esse ano, infelizmente, perante todo esse cenário, esse quadro, nós tivemos que cancelar. Exato, não vamos poder realizar dentro do quadro que está aí, né, que não pode haver aglomerações e tal, então achamos por bem o bom senso prevalecer e não realizar a feira esse ano. É claro, já tínhamos inclusive vários telefonemas, né, para o sindicato, para o SESC, cobrando se ia ter a feira, o pessoal fica ansioso, mas infelizmente esse ano realmente não vamos poder realizar. E vamos organizar cada vez melhor para o ano que vem nós voltarmos com força total. Todo mundo está aguardando o ano que vem. Eu acredito que esse próximo ano, 2021, realmente vai ser um ano de muitas realizações para todos nós, principalmente para quem trabalha com evento, faz evento, a população que está aguardando ansiosa tudo isso. Agora, Ivo, eu sei da sua influência em relação à federação, que você tem várias informações que vêm da capital, que vêm trazendo para o interior. Como que está vocês que cuidam de todo o comércio do estado, né, cada qual na sua cidade, como que está sendo o reflexo de tudo isso? Todas as cidades vocês estão vendo que estão sofrendo da mesma forma, algumas estão em outras faixas, liberaram alguns outros trabalhos, né, como houve em algumas cidades, liberaram a academia, liberaram os bares e restaurantes. Qual que é a sua visão em relação a isso? Veja bem, a pandemia atingiu praticamente o Brasil todo, né? Vamos falar do estado de São Paulo, atingiu as cidades. Eu faço parte de um grupo de presidentes de sindicato como eu, então são 95 presidentes de sindicato de cada cidade e a gente fica sabendo então o que é que está acontecendo.
O que vinha acontecendo era normal. Às vezes algum prefeito tentava editar um decreto, né? Editar um decreto abrindo um pouco mais, fazendo uma flexibilização maior, mas logo o Ministério Público vinha e derrubava aquele decreto. Então isso aconteceu dezenas e dezenas de cidades. Muito bem. Atualmente eu tenho sentido que eu acho que até a própria justiça, até os promotores, né, alguns promotores de algumas cidades estão sentindo que tudo isso está se prolongando demais, não é? E que as empresas, tudo bem, o comércio ainda abre por 4 horas ou por 6 horas, se estiver na faixa amarela, mas academias, salões de beleza, enfim, bares, restaurantes, estão num sufoco muito grande, não é? Então, algumas cidades, mesmo estando na faixa laranja, como Catanduva, estão permitindo, através de decreto, a abertura de bares, restaurantes, academias e salões de beleza. Eu vou citar, então, Barretos, que recentemente editou um decreto, Santa Fé do Sul, que também, há 2, 3 dias atrás, editou também um decreto permitindo. Eu estive pessoalmente em Brotas há uns 30 dias atrás, há 15 dias atrás, e em Jaú, a semana passada, e embora eles estejam na faixa laranja, como Catanduva, eles estão permitindo a abertura de bares e restaurantes com os cuidados necessários, mas estão permitindo, e estão na faixa laranja. Então eu acho que as coisas estão começando a mudar, né? Eu acho que algumas cidades podem já tentar fazer um decreto, conversar até com os promotores, mostrar que com os cuidados necessários se deve abrir, né, academias, salões de beleza, bares, restaurantes. Eu acho que pode se abrir, não tem nenhum problema, né? Mas é uma opinião minha. Eu acho apenas que está chegando no momento de máximo de prolongamento disso tudo. Embora estejam acontecendo ainda mortes, mas eu acho que a população está muito mais consciente hoje do que no início, não é? Então, eu acho que cabe hoje até essa liberdade para que se possa socorrer um pouco esses segmentos da nossa comunidade. Eu vou deixar você numa situação complicada agora, mas isso realmente se cada prefeito tiver, assumir essa responsabilidade junto ao Ministério Público, né, mostrando a eles, olha, vamos lá, com todos os cuidados necessários, vamos voltar aí à abertura de bares, restaurantes, academias, salões, o pessoal está fechando, o pessoal está quebrando, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande de toda a sociedade. Nós não estamos nos colocando longe disso, né? Não, nós estamos nos incluindo a isso, inclusive nos colocando à disposição, né, da prefeita Marta, de conversar com todas as pessoas, a imprensa, né, aos sindicatos, enfim, para que haja essa responsabilidade de todo mundo junto, mas a volta, a abertura dentro de todas as regras necessárias, mas o pessoal não pode mais ficar com as portas fechadas, porque estão quebrando. Exato. E se você analisar uma coisa, nós vimos recentemente fotos aí, o governador Dória criou uma academia dentro do Palácio dos Bandeirantes. Uai, se ele criou uma academia para todos os funcionários, são 1.500 funcionários, se não me engano, uai, eles vão frequentar, eles vão fazer com os distanciamentos, tudo. Por que as academias daqui não podem fazer a mesma coisa com esses cuidados? Né? Então, nós temos que também deixar um pouquinho de lado essa hipocrisia, porque divulga-se uma coisa e faz-se outra. Não é? E hoje, você vê sempre o governador com o cabelinho curto, aparadinho, né? Outras autoridades também, tudo bonitinho, e vão aonde? Onde que eu vou fazer? Em casa faz isso? Né? Não é? Corta o cabelo em casa? Não é. Então a gente tem que deixar de lado essa hipocrisia. Eu creio que se os prefeitos, eu não vou nem falar especificamente de Catanduva, eu falo de maneira geral, se os prefeitos conversarem com o Ministério Público antes, dizer, olha, não está dando mais para segurar, esse pessoal está quebrando tudo, né? Vamos então permitir que abra, eu vou botar fiscalização, vigilância para olhar, mas vamos permitir que abra. Não é? Eu creio que
Hoje nós não temos mais condições de aguentar. Não é hoje, não, já há muito tempo já não temos condição. Isso, alguns Mas meses chegou já. num ponto que se a pessoa não morre de Covid, mas daqui a pouco ela vai morrer porque não tem emprego, consequentemente não tem comida, vai ter que roubar, vai ter que... Eu não sei o que acontece. Tem que se pensar no caos econômico. Isso mesmo. Que também se traduz em fome, miséria, desespero, roubo, assalto. Tudo isso daí tem que ser pensado. Nós não podemos pensar apenas nessa questão, porque você vê, com tudo isso que está aí, com todos esses cuidados, está morrendo gente. Se tivesse fazendo tudo isso e não morre ninguém, os números estão diminuindo, está tudo em ordem... A gente ficaria mais tranquilo. Vamos ficar quieto, né? Então tá certo o que eles estão, a forma como eles estão coordenando essa situação, mas não está Exato. acontecendo isso. Exato. E a situação financeira, econômica, financeira das pessoas está piorando cada dia mais. Então é muito preocupante isso, né? Vamos realmente assim levantar esse assunto, falar sobre ele, porque as pessoas estão quebrando. E vamos uns ajudar os outros enquanto é possível. Realmente isso daí está acontecendo. Inclusive, muitas associações estão ajudando, o pessoal está pedindo de comida, cesta básica, ajuda, mas vai chegar uma hora que, se a situação não mudar, ninguém vai conseguir ajudar mais ninguém, porque não vai deixar faltar para si para poder dar para o outro. Isso daí é uma lógica. Então, eu acredito muito, né, nós aqui fazemos o pedido à prefeita Marta, reavalie toda essa situação, analise friamente, ver o que é possível ser feito, ver os exemplos de outras cidades, traga para a nossa, porque o pessoal está realmente passando por muitas e muitas dificuldades. E nós estamos sentindo, todo mundo está sentindo na pele. Agora, por um lado, pessoas não podem abrir, pessoas não podem trabalhar, pessoas não podem funcionar, acabam se sentindo até, como que fala, bandido quando vai trabalhar no seu estabelecimento. Olha isso, né? Olha que situação que nós chegamos. Quem sou eu para falar sobre o governo do estado, mas eu tenho as minhas... como que eu posso te dizer, Ivo? Tenho suas dúvidas aí. Né? Em questão a isso, a administração do governo do estado, mas tivemos inaugurações na nossa cidade, né? Empregos que foram abertos aqui para a nossa cidade. Exato, então vamos falar um pouquinho sobre a inauguração da loja Avan, no qual aí abriu, eu não sei quantas vagas, foram acho que um pouco mais de 100 vagas de emprego. 150 vagas a Avan, 300 o Mufato. Então, tudo isso favorece a nossa economia, não é? A gente viu aí nas redes sociais críticas aí, a abertura, a inauguração, né? Eu não vou abordar esse lado, nós vamos abordar o lado positivo da Avan ter vindo para Catanduva. É uma bela loja, eu tive, ontem eu passei por lá, não é? E então, é uma bela loja. E não tinha também, pelo menos no domingo, né, eu passei e não tinha um grande movimento no horário que eu fui. Né? Uma bela loja, tudo, parece que no dia anterior tinha tido muito movimento. Mas eu digo que hoje, o Luciano, voltando até a questão da epidemia em si, né, os cuidados que os prefeitos devem ter, o Luciano Hang, numa entrevista que ele deu aqui em Catanduva, ele disse uma coisa importante, que em Santa Catarina, o governador passou para cada cidade, para cada prefeito, a responsabilidade de fazer o que bem entendesse, não é? E lá tem um número mínimo de mortes e de bem expansão menor do da que doença. o estado de São Paulo. Não é verdade? Por que não poderia fazer isso agora? Eu acho, aliás, que essa vai acabar sendo a saída do governador, porque o governador também está num ponto ali que ele não tem saída para muito isso daí. Ele vai, enquanto estiver morte acontecendo, e isso vai variar de município para município, ele não tem muito o que fazer. Então, eu acho que o ideal já era passar essa responsabilidade para os prefeitos, e cada prefeito vê a sua cidade aquilo que é melhor em relação à UTI, as vagas que tem, não é? Cada a estrutura que administre o seu espaço. Cada um administra o seu querendo espaço. ou não, né, Ivo? Nós sabemos muito bem que, em questão ao nosso governador, ele não sabe a situação exata de cada cidade. Não adianta vir querer falar, porque não vai saber a situação exata. E isso cabe ao seu prefeito
prefeito, prefeita, Que tá mais seus vereadores próximo, né? que estão vivendo, que estão mais próximos, que sabem o que a cidade precisa ou não. Tem várias cidades com casos, pouquíssimos Exato. casos. Como que pode estar a cidade estar numa toda faixa laranja, né? fechada Tem pouco numa faixa caso. laranja, porque outras cidades próximas estão com um Exato. número maior? Então, cada qual no seu quadrado. Devia realmente... E você vê um outro aspecto, não é? Até de injustiça. Catanduva é um polo regional, não é? Em todos os segmentos, não apenas no comércio. Mas no campo hospitalar, no campo médico, no campo da medicina, também é. Então nós temos aqui, às vezes, 100% da UTI ocupada e mais da metade são de cidades de fora. Isso. Então, por causa disso, Catanduva vai retroceder para o vermelho? Isso. Então, o que seria melhor, então, pensando nisso? Não atender as pessoas de fora? Então. Não é o correto. Claro. Então, há que se entender que quantas pessoas são de Catanduva? São tantas. Então, Catanduva está dentro do quadro suportável. Isso. Então, não vamos retroceder por isso. Porque se, porventura, diante desses números de UTI ocupadas, Catanduva retroceder para o vermelho, é uma injustiça muito grande. Muito grande. Não dá para aceitar. Muito grande. Agora, todo esse quadro, todo esse cenário, nós estamos num ano político, no ano eleitoral. Com essa quebradeira, com essa falta de visão, às vezes, do governador e dos prefeitos e prefeitas das próprias cidades, e vários comércios, bares, restaurantes, salões quebrando, onde também isso vai reverter para a cidade, porque isso vai vir futuramente, né, as consequências de tudo isso para a cidade. Nessa mudança política, o próximo que irá assumir vai assumir uma bomba grande. Vai. O que passou também já assumiu, né? Já. O Macchione, quando assumiu um problema. O Vignoli já tinha assumido também com dívidas enormes. O próximo vai assumir com muito mais dificuldades, né? Eu falo que são corajosos essas pessoas, porque eu também falo. não é fácil, né? Enfrentar tudo isso daí sem ter que cortar. E quando corta, você desagrada quem foi cortado. Não estou dizendo nem pessoas, estou dizendo salário, estou dizendo contratação, redução de prêmios e coisa e tal, né? Então, é uma situação muito difícil. Realmente, eu falo que aquele que assumir tem que estar muito bem preparado para saber administrar a dívida, administrar o trabalho sem recursos, porque administrar com recursos, qualquer um administra, né? Agora, sem recursos, precisa ser alguém que tenha vivência, tenha experiência de saber administrar sem recursos. Isso é uma coisa que o eleitor vai ter que ficar de olho para saber quem é a pessoa competente que pode, sem recursos na prefeitura, administrar de maneira a sair dessa situação difícil. Você vê que tem problemas com funcionários lá que estão atrasados, está na justiça, a prefeitura já perdeu, recorreu, estão refazendo cálculos. São mais de 30 milhões em dívida. Então, você vê, sem isso já está difícil, imagina com isso daí. Aí entra aquele outro ponto que nós já falamos em programas anteriores. O governo estadual não vai ter dinheiro. Não. O federal também não tem dinheiro porque gastou o que não podia nessa pandemia e está gastando ainda. Então, o quadro não é um quadro bom, positivo não. O quadro é ruim e negativo e nós temos que botar a cidade nas mãos de uma pessoa que saiba governar. Você sabe, Ivo, que a gente sempre evita e não evita de falar de política, mas não tem como. Eu acho que fica assim, nós devemos sim falar, nós devemos sim abordar, sem dúvida. Devemos sim chamar a atenção, principalmente do telespectador, em relação a toda essa situação. Eu acho que qual que é a forma que nós temos de mostrar que nós não estamos satisfeitos ou que estamos satisfeitos. Eu acho que na última eleição, de eleição a presidente, nós viemos realmente assim, o povo se uniu e veio a mostrar que não estava satisfeito com os últimos 20 anos de governo do nosso país, onde o partido levou a gente a dívidas, a coisas assim absurdas, a rombos absurdos. Então, muito cuidado em relação eu vou votar na pessoa, não vou votar no partido. Engana-se, porque ninguém faz nada sozinho, né? Que fique isso muito bem claro, porque todas as pessoas estão em um partido. Então, analisem muito bem isso,
né? Analisem muito bem. Cuidado, porque eles não fazem nada sozinho. O prefeito não faz nada sozinho sem o seu partido, como também ele precisa do apoio dos vereadores. Então, é um momento de muita reflexão, de muita análise, de você avaliar muito bem o seu candidato, para que você não erre. Exatamente. Eu penso que o Brasil é um país muito rico e muito forte. Muito. Quando eu falo rico em riquezas naturais, Isso. não é? É um povo trabalhador, é um povo alegre, Isso. não é? Então, é um povo também que não é um povo que se revolta muito fácil. É um povo que não se revê. Demora para revoltar, né? Tanto que você falou em 20 anos, é isso aí mesmo. Aí conseguimos ver que nós não queríamos aquilo que vinha de corrupção, sendo. Corrupção, de roubalheira, de desvios de dinheiro. Né? Absurdos, de mandar dinheiro nosso para outros países para manter comunismo, para manter coisa errada. Nós tivemos tudo o que se podia ter de ruim, nós tivemos nesse país. Não é? E o país sobreviveu, o país veio vindo, está aí, inclusive, né? Situação difícil financeiramente, mas conseguiu sobreviver. Agora é o momento que nós estamos tendo, que já fazem 18 meses do novo governo, que pode-se falar o que quiser do governo, mas não tem um caso de corrupção. Não tem. Não é? Não tem um caso de corrupção, quer dizer, não tem um caso de roubalheira. Isso. Então o dinheiro está ficando. A gente tem notícias aí nos jornais, nas emissoras, que as estatais deram 70 bilhões de prejuízo antes do atual governo assumir, agora deram 132 bilhões de lucro. Então, quer dizer, alguma coisa de errado né? estava, Claro. né? Então, é nessa linha que nós temos que ver, né? Colocar na nossa cidade vereadores, prefeito, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas que gostam da cidade, não é? E que estejam comprometidas com a cidade. Esse é o ponto. Nós temos que olhar. Aí entra, você falou, temos que falar de política, porque o brasileiro, ele não é muito politizado. É claro, tem as pessoas que se interessam, vão ler jornal, vão ver internet, elas buscam notícias da política e aí para se instruir, não é? Agora, quando a pessoa foge da política, ela é um ser que não sabe em quem votar. Se ela não vota porque ela também não tem interesse e não conhece nada, também é ruim. É ruim. Ruim. Então, nós temos que ser um ser político, não precisamos nem ser político partidário, mas nós precisamos ser um ser que discuta, que saiba o que está acontecendo, o que um propõe, o que o outro propõe, o que um fez de ruim, qual é o histórico da pessoa. Então, isso tudo é que nós temos que fazer a conversa política para que as pessoas que nos assistem aumentarem o seu cabedal de conhecimento para poder, na hora de votar e de escolher, fazer com consciência. Muito cuidado, estamos aí, né, com a arma na mão, que é o nosso título eleitoral. Nós temos uma chance de fazer a diferença. Muito cuidado, analise muito o seu candidato, vê tudo que foi feito, analise o partido do seu candidato, porque um candidato, ele é muito a cara do seu partido, então tome muito cuidado com tudo isso. Quem está envolvido em corrupção, em roubo, será que o candidato é tão diferente? Então, ninguém se mistura quando é muito diferente, gente. Eu não gosto de andar com alguém que faz maldade para os outros. Então, como que um candidato pode ser tão diferente em relação ao seu partido assim? Então, analisem muito friamente, vê a vida, vê o histórico, vê sobre o seu partido, vê quem está junto com eles também, porque diga com quem andas, né? Eu te direi quem és. Tem, olha, já falava isso, né? Lá atrás, né, Ivo? Mas é muito bom que a gente fale sobre isso. Eu gosto muito quando você vem, a gente aborda com naturalidade, com tranquilidade, porque nós não estamos aqui defendendo partido algum, nós estamos aqui defendendo o nosso povo, a nossa cidade. O que nós queremos? Nós queremos emprego
para os nossos catanduvenses. Nós queremos realmente que fale sobre a nossa cidade quem é daqui. Quem não vem para cá, só faça o seu trabalhinho, vai embora, levando daqui os recursos que é da nossa cidade. Não é, Ivo? Nós queremos que a nossa cidade volte a crescer, que ela continue com aquela fama da cidade feitiça, onde as pessoas vêm para cá e não querem mais ir embora, porque vê realmente que a cidade é próspera. Exatamente. Eu sei de casos, inclusive, de pessoas que trabalhavam, por exemplo, na sua profissão, ela tinha que morar em várias cidades, né, para acompanhar, ou o banco e tal, e depois encerraram a carreira aqui. Jogador de futebol, que também encerrou a carreira e ficou morando aqui. Ficou morando aqui. É a cidade feitiço. E nós lutamos sempre, dando a nossa colaboração, você na sua área, eu na minha área, nós vamos colaborando para que a cidade possa ocupar cada vez um lugar de mais destaque, uma cidade que possa ter riqueza circulando para que ela seja próspera e dê emprego para todo mundo. E aproveitando, falando em emprego, acho que eu vou até me antecipar alguma pergunta que você iria fazer. Nós tivemos um dado positivo agora do CAGED, né, do comércio. Catanduva, pelo primeiro mês, em junho, o primeiro mês em que nós tivemos um crescimento no número de contratações no comércio. Né? Então, de janeiro até maio, sempre houve queda negativa, agora em junho nós já tivemos um aumento. E eu acho até que esse aumento significativo já foi quando se permitiu a abertura das 4 horas que fosse, né? Pelo menos já pôde se atender presencialmente. Isso fez com que as empresas voltassem a contratar, né? Que foram obrigadas às vezes a demitir lá atrás, né? E aí tiveram que contratar novamente, que o movimento começou a melhorar um pouco. Então isso são uma notícia boa no mar de notícias ruins que estão aí. Nós estamos passando por essa pandemia e com a graça de Deus vamos passar realmente por ela. Ficará na história uma lembrança desses momentos tão complicados que nós estamos passando, mas que nós devemos agora nos unir, né, nos fortalecer. De que formas a gente não pode nem chegar perto, gente? Da forma que estamos fazendo. Quem pode ficar em casa, mantenha-se em casa. Vamos seguir todas as regras, todas as normas. Quem precisa sair para trabalhar, tome todos os cuidados, o uso de máscara, álcool em gel, procure evitar também aglomerações, procure evitar, vai ter uma inauguração, vá no momento correto, não precisa juntar muita gente naquele momento. Por quê? Você se coloca em risco, coloca o próximo e ainda, que é uma situação pior ainda, você acaba denegrindo a imagem daquele estabelecimento, porque a causa acaba sendo a inauguração do estabelecimento que está vindo para a nossa cidade com a intenção de mais empregos, de um movimento maior, de um lucro maior para a cidade. Então, vamos cooperar. Jogar pedra, gente, é fácil. Vamos fazer o inverso, né? Vamos trazer, vamos agregar, vamos falar bem, vamos ajudar de alguma forma. Hoje, o que nós mais precisamos é da ajuda uns dos outros. Claro. Você tem alguma coisa para falar para o pessoal, Ivo? Eu acho que para complementar, essa epidemia, ela trouxe um lado positivo, não é? Um lado positivo no sentido de que as pessoas, mesmo quando estão podendo voltar à atividade comum, à atividade normal, elas não estão saindo loucamente para a rua, não. Não estão. Você vê que, recentemente, em São Paulo, que está na faixa laranja, amarela, né, que é mais ampla, foi-se permitido algumas escolas voltarem, ou as escolas voltarem às aulas. Né? Deixou-se para os pais analisarem se deve voltar ou não. Então você vê que a grande maioria não está voltando às aulas. É uma consciência, esse é o lado positivo que eu estou dizendo. Não é? A pessoa tem consciência. E eu trago isso também para o comércio. Às vezes as pessoas podem dizer, eu não vou liberar mais o comércio porque vai abarrotar a loja. Não vai abarrotar a loja. As pessoas têm consciência, você tocou bem. As pessoas do grupo de risco, mesmo que possa ir no supermercado, possa ir na casa, ela só vai se for preciso. Não vai mais passear no supermercado.
ou na rua. É a consciência de que tem que ficar em casa, se resguardando, e quando precisar sair, saia com os cuidados necessários. Então, em tudo isso, se abrir bar, restaurante, academia, pode ter certeza que não vai haver aquela corrida desenfreada para aglomerações, filas, não vai haver isso daí. É muito mais fácil acontecer isso quando se tem a limitação da atividade, do horário. Quando você expande, aquilo fica mais tranquilo, mais folgado, com muito menos risco. Concordo totalmente com você. Bom, nós realmente esperamos, né, que as autoridades, prefeito, Ministério Público, promotores, vereadores, enfim, olhem mais pelos nossos estabelecimentos aqui de Catanduva, em geral, não é somente as lojas, mas também bares, restaurantes, academias, salões. O pessoal precisa voltar a trabalhar e tenho certeza, como o Ivo disse, todo mundo muito consciente do que é certo e do que é errado. Nós vamos ficando por aqui. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Ivo, muito obrigada por você estar aqui novamente com a gente. Sempre um prazer. Você sempre traz informações essenciais para todos nós, falando da cidade, falando também o que acontece fora dela, em todo o nosso estado, nos deixando assim informados. Olha, tal cidade, tal cidade, tal cidade, o que está acontecendo ao nosso redor, que às vezes a gente não tem em outros lugares essas informações. Gratidão novamente, espero vê-lo logo, mas com notícias muito melhores para a população. E você de casa, ânimo, não se desespere. Tomara, se Deus quiser, logo, logo, também o pessoal dos bares, restaurantes, lanchonetes, academias, salões, estarão trabalhando dentro das normas e tudo vai voltar ao normal. Só não podemos perder a fé. Ficamos por aqui. Um beijo grande no coração de cada um. Eu espero vocês quinta-feira, às 11 horas. Um beijo grande e até mais. Caro comerciante, nesse momento de dificuldades trazidas aí pela pandemia, com o fechamento do comércio, enfim, com todas essas dificuldades que surgiram, não é, dentro dessa pandemia, o Sincomércio, em parceria com a empresa Claro, nós fizemos aí um trabalho visando favorecê-lo, favorecer você e sua empresa. Esse movimento chama Push do Bem. O Push do Bem consiste o quê? Você com a sua empresa pode fazer um cadastro através do site claro.pushdobem.com.br e você então faz esse cadastro, são poucos dados que precisa, você inscreve a sua empresa e quando os usuários da Claro, da área 17, forem fazer uso de algum serviço da Claro, como o Net Claro, ou usar o Wi-Fi da Claro, ou o app Minha Claro, então automaticamente vai aparecer para ele a foto da fachada de uma das lojas desses inscritos. Então você inscreveu sua loja, é grande então a possibilidade de aparecer a sua loja, principalmente pelo serviço de geolocalização. Então as pessoas que acessarem próximo da sua loja, a sua propaganda vai ter preponderância, vai ter prevalência e vai aparecer em primeiro lugar para aquele usuário da Claro. Então é um serviço gratuito através dessa parceria do Sincomércio com a empresa Claro e nós esperamos que venha a favorecê-lo. Se você tiver mais dúvidas, pode ligar para o telefone do Sincomércio 3531-5900 e nós vamos esclarecer as suas dúvidas. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo, social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine, 11 anos com você. O Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva está desde 1974 atuando na valorização e desenvolvimento dos comerciantes de nossa cidade. Hoje, em suas instalações, conta com uma moderna estrutura para atender a todos os seus associados e colaboradores,
proporcionando todo o conforto e excelência nos serviços oferecidos. A sede do Sim Comércio acabou de construir 2 novos espaços destinados a atender suas necessidades para a realização de eventos de pequeno, médio e grande porte. O salão corporativo do Sim Comércio comporta aproximadamente 100 pessoas para todo tipo de evento. Reuniões, palestras, conferências, tudo o que você precisa tem aqui no Sim Comércio. A grande novidade é o salão de festas para até 400 pessoas. Nele é possível realizar desde casamentos, aniversários, até mesmo almoços beneficentes. Um espaço com mais de 270 metros quadrados, com banheiros, cozinha, mesa de som, sistema de ventilação. Agora, realizar um evento com qualidade e por um preço acessível ficou muito mais fácil. O Sim Comércio está preparado para receber os eventos que irão marcar sua história. Em Catanduva, um hospital que é referência nacional no tratamento de transtornos mentais e dependência química. Hospital Mahatma Gandhi. 50 anos de uma história que se renova a cada dia, com total infraestrutura, incluindo ampla área verde, oficinas de artes e atividades físicas para a socialização, disponibilizando profissionais renomados nas mais diversas áreas. Psiquiatria, enfermagem, psicologia, terapia ocupacional, assistência social, fisioterapia, educador físico, nutricionista, farmácia e dentista. Hospital Mahatma Gandhi. Uma nova vida é possível. Olá, eu sou a doutora Natália Cassis, oftalmologista com vasta experiência em cirurgia plástica ocular. A dica de hoje é sobre um produto recém-chegado no Brasil, os fios de PDO. PDO é um produto 100% absorvível e quando inserido na face, ele pode causar um mini lift e também a neocolagênese, que é a produção de colágeno, melhorando muito a qualidade da pele. Melhoramos também as rugas estáticas, como código de barra, melhoramos os sulcos como o bigode chinês e as rugas perioculares. Se você tem alguma dúvida, o meu Instagram é nacassis. Clube de Tiro Rebelato. O CTR disponibiliza CAC devidamente regularizado. Stand planejado com alvos fixos de 25 metros, 50 metros e 75 metros. Treinamento com acompanhamento de instrutores. Clube de Tiro Rebelato. Este programa foi um oferecimento de Sim Comércio Catanduva, Hospital Mahatma Gandhi, Centro Médico Dr. Solidário.